alguém aqui, mais que não tenha uma pessoa na família, ou mesmo dentro da sua casa, que não conheça alguém que tem alguma família, que tem alguma criança com espectro autista, ou mesmo já algum adulto, ou são diferentes níveis, né? Então, o mais importante é que a gente precisa entender, não é aqui dentro dos óleos essenciais na Terra que a gente pode ajudar, né, para isso, mas não é qual óleo a gente precisa, é qual que é a situação de cada criança, mas não sou eu que vou falar isso para vocês. Quem vai falar isso para vocês é uma pessoa muito especial. Gente, eu não falei, eu sou a Fran e tenho 49 anos, moro em Goiânia, tenho uma Maria Eduarda de 29 e a Sofia de 11, de 12 agora, fez 12. Agora, a Vanessa, que é quem vem agora, ela é fisioterapeuta também, assim como eu, atuamos em áreas diferentes, faz um trabalho extraordinário. A Vanessa, ela é casada, ela tem dois filhos lindos, ela tem o Pedro, de 7 anos, que é autista, e tem o Lucas, de 4 anos. E é muito legal que, além dela ser fisioterapeuta, gente, eu falei 29 anos, 49, tá? Falei errado? Alguém me citou aqui. A Vanessa, ela é consultora da Duterra também, além de fisioterapeuta, ela é especialista em cuidados mesmo, cuidados materno-infantil e também especialista nos cuidados com o espectro autista, né? Então, gente, eu creio aqui que nós temos muitas mães, tem muita gente aqui. O povo está me chamando, eu estou me confundindo aqui. Tem umas convidadas minhas aqui. Agora, gente, agora eu chamo vocês aqui no privado, que já está todo mundo aqui louco, porque querendo saber tudo. Eu também já estou com papel e caneta na mão. Sugiro para vocês, porque a Vanessa, ela é assim, ó, ela é uma bibliografia. Então, não dá para assistir algum treinamento da Vanessa sem papel e caneta na mão, tá? Então, meu já está aqui também, vamos agora. Então, eu vou chamar você, Vanessa. A palavra é toda sua, porque a gente quer muito te ouvir. Gente, coloquem as dúvidas no chat. Boa noite, boa noite. Tá dando para estar legal? Entre trancos e barrancos, perrengues e aflições dos, das semanas e dos meses aí, tô aqui com muita alegria hoje à noite para conversar com vocês. A gente não vem passando algumas semanas muito fáceis em casa, porém, a perspectiva de poder falar, de poder levar a conscientização sobre o autismo, falar um pouquinho, levar essa característica que o meu filho apresenta e que muitas crianças, adolescentes e adultos apresentam para uma sociedade que é totalmente leiga, totalmente despreparada, não por maldade, eu não diria que por maldade, né? Assim, é muito difícil os casos de preconceito que acontecem por intenção, sabia? Muitas vezes é por desconhecimento mesmo. Então, eu estou aqui como mãe atípica, para levar um pouquinho do autismo para a cabecinha e para o coração de vocês. Quero que vocês recebam com bastante. Como se fosse uma esponja mesmo, com bastante absorção. Tudo que eu vou falar hoje, porque vai ajudar. Vai ajudar você a lidar com outra pessoa, vai ajudar você a crescer como pessoa, a evoluir, a se preparar para encontrar uma pessoa que possa precisar da sua ajuda, né? Vocês estão com lenço? Porque não basta papel e caneta, tem que ter o lenço junto. Porque eu falo e choro, eu choro, vocês choram, eu vejo vocês chorando, eu choro. É aquela coisa, né? Eu vou pedir para a Gi colocar os slides para gente, por favor, Gi. E eu vou dar uma aula assim, bem otimizada hoje, tentando levar para vocês o que eu uso aqui em casa, tá? A minha casa é uma casa típica, tá? Eu tenho dois filhos, o Pedro, de 7 anos, que foi diagnosticado com. O laudo foi fechado com 2 anos e 2 meses, tá? A gente começou a investigação com 1 ano e 8, mas já tinha sinais, hoje, olhando para trás, desde 1 ano de idade. Então, assim, quanto mais precoce o diagnóstico, mais probabilidade de evolução essa criança vai ter. Algumas crianças vão evoluir na velocidade da luz, as outras a passos de formiguinha. E às vezes um passo para frente, um para trás, um para frente, um para trás, um para frente, um para trás, dois para frente, um para trás. Tá? A minha casa hoje
deu um passo para frente, tá? Então, assim, a gente estava esperando um produto que do Terra faz pra gente, óleo essencial aí de cannabis, tá? O Pedro, meu filho, ele utiliza o cannabis saudiva, um extrato puro da planta, que não deixa de ser um óleo essencial, porém não é um óleo essencial, né, formulado pela do Terra, nem não tem nada disso, tá? Mas é o cannabis, é a maconha que todo mundo conhece, que tem às vezes muito preconceito, mas que para a saúde e para algumas outras patologias além do autismo é fundamental, né? Então, assim, os óleos essenciais são um complemento e um suporte importantíssimo. Se eu só tiver o cannabis na minha casa, não funciona. Se eu só tiver os óleos na minha casa, não funciona. Se eu só tiver as terapias na minha casa, não funciona. Se eu só tiver mãe, não funciona. Então, é um conjunto. É escola, é terapia, é óleo essencial, é externos, ambiente, estimulação, é muita coisa mesmo, tá? A maternidade atípica não é um mar de rosas. Normalmente, a maternidade atípica é um vale de lágrimas, tá? A solidão da família é uma coisa muito importante. Normalmente, as famílias atípicas, elas deixam de ter um convívio social, né? Afastam-se amizades, os familiares têm medo de chegar perto da criança. Eu falo por criança porque é a nossa realidade, tá, gente? Mas entendam como pessoa atípica, tá? Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre o autismo na minha casa e como que a gente tem feito. Então, estima-se atualmente que uma a cada 36 pessoas está ou estarão dentro do espectro do autismo, tá? O que é isso? Todas as pessoas vão ter o mesmo comportamento do meu filho? Não. Todas as pessoas vão precisar do mesmo suporte do meu filho? Não. Por isso que a gente tem que olhar com um olhar individualizado, como se eu fosse olhar para qualquer pessoa. Não é uma caixinha que você fala assim, autista, a caixinha. Não autista, nessa caixinha. Não é assim, entendeu? A gente precisa olhar de forma humana. Somos gente cuidando de gente, tá? Isso é uma frase muito utilizada na fisioterapia, né? Onde a gente passa a ser robôs que cuidam de pessoas. Então, a gente coloca 10 pessoas numa sala e choque em todo mundo e passa a ser isso os atendimentos, né, em alguns casos. E isso criou um estereótipo, assim, bem ruim. E eu não quero que consultores da Duterra, que pessoas que estão dispostas a mudar a vida da sua família, não façam como fazem para a sua família pelos outros. Então, se você se propôs a fazer esse negócio, faça como se fosse para alguém da sua família, tá? E dentro da minha casa, dentro da minha família, eu tenho essa oportunidade de ter o Pedro, que é esse gatinho aí, de 7 anos, essa foi uma foto do aniversário dele, que a gente fez na quinta-feira, agora. Ele tá 8 quilos mais magro do que há 5 meses atrás, enquanto ele ainda tomava medicação. Ele tomava 6 medicações controladas, ansiolíticos, antidepressivos, enfim. Hoje em dia, ele só toma 1/3 da dose do estabilizador de humor e toma o cannabis saudiva puro, sem recipiente, sem mais nada, só o extrato da planta, que eu digo que é como se fosse um óleo essencial. E esse a gente não pode ficar sem. Por quê? Faz 20 dias que ele está sem tomar. E fazem 5 noites que ele não dorme com qualidade. Ele dorme poucas horas e para ele já está suficiente. Então, a gente precisa desse suporte também, tá? Pode passar, Gi. O tema da nossa aula hoje, eu coloquei como as comorbidades, tá? O que são as comorbidades? É o conjunto de 2 ou mais doenças, síndromes ou situações que acontecem com maior prevalência em uma condição de saúde. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em uma pessoa que é obesa,
a gente pensa que essa pessoa pode ter, por exemplo, hipertensão, essa pessoa pode ter problemas para locomoção, dores articulares. Então, assim, cada doença, ou cada síndrome, ou cada, enfim, deficiência, patologia, né, tem ganchos que vêm junto quando elas nascem, né? O caso do autismo, a gente tem algumas comorbidades associadas que são mais presentes, tá? Gente, eu vou deixar liberada o chat para, se sobrar tempo no final, a gente fazer algumas perguntinhas. Então, podem mandar, a Fran vai fazendo uma filtragem ali para ver o que a gente consegue responder ainda hoje, tá bom? Então, comorbidades do autismo que a gente provavelmente vai observar. Uma, duas ou mais, ou todas, tá? Então, quando a família chega para você, ou quando você está numa família típica, você provavelmente vai ver um déficit de atenção. Provavelmente tem uma hiperatividade ou uma apatia, né? Tem crianças que não têm o limite social, né? O Pedro, uma das características dele, antes de diagnóstico, antes de qualquer coisa, é que ele não tinha limite social. Então, o que é isso, Vanessa? A pessoa, por exemplo, a criança de 1 ano e 4 meses, que era o caso do Pedro, ele ia de mesa em mesa, ele ia no colo de todo mundo, ele não estava nem aí com a paçoca. Uma pessoa podia colocar o homem do saco, colocava ele no saco, jogava nas costas, levava embora, que ele ia, não estava nem aí para o vínculo afetivo que ele tinha com a família. Ele tinha um vínculo afetivo com qualquer pessoa. Então, isso não é normal, não é típico. A criança normalmente tem medo do outro adulto, ele confia nos pais. E, por exemplo, o Pedro foi um dos sinais mais precoces que a gente visualizou, é que ele não tinha esse limite social. Distúrbios do sono, muitos e muitos e muitos casos. Terror noturno, um sono muito leve, um sono muito curto, né? O Pedro, até ontem, que hoje não vai acontecer mais, viu, gente? Torçam por mim. Ele estava indo dormir 9h30, 10 horas da noite, mais do que é o habitual dele. Normalmente ele dorme 8h30, passa os olhinhos nele, pá, capota. 8h30. E eu acordo ele para ir para a escola no outro dia, 6h30 da manhã. E ele tem um sono de qualidade. Nesses dias que tá tendo rolo aqui em casa, ele tem ido dormir. Eu tô deixando para ir mais tarde, para ver se ele consegue manter por mais tempo, porque ele tá com uma cota de horas em sono de 4 horas. Então, assim, 00h30, 1h, 2h da manhã, ele tá acordando, feliz da vida, descansado. Só que isso para a saúde dele é péssima. Para minha saúde é péssima. Para a saúde das pessoas que convivem comigo, para me aguentar de mau humor, cansada, é péssima, né? Olha como um distúrbio de sono afeta até a sociedade, né? Não só dentro da casa. Síndromes metabólicas, né? O autismo normalmente tem uma ingesta de medicação muito alta, né? O Pedro tomava 6 remédios controlados, ansiolíticos, enfim, são remédios que derretem o fígado, que causam uma desordem metabólica muito intensa, né? Algumas crianças apresentam seletividade alimentar. O Pedro não se classifica como seletividade alimentar porque ele come pelo menos um alimento de cada grupo nutricional. Porém, tem suas madeixas ali, né? A mamãe que lute. Eu coloco vegetais nos sucos, na alimentação escondida, eu coloco e tiro, coloco pedaço, fragmento, para que ele tenha contato com a vitamina daquele nutriente. Mas, no geral, ele come bem, né? Inclusive, enquanto ele tomava a medicação convencional, ele tinha uma desordem metabólica de compulsividade alimentar. Ele não parava de mastigar. O Pedro estava muito acima do peso. Como ele tem um comportamento assim, ele se movimenta muito, ele é muito hiperativo, ele é uma criança do movimento, é dele isso, tá? Quando ele tá bem, ele tá se movimentando. Quando ele não está bem, a gente já sabe, porque a movimentação diminui, né? O caminhar, o saltar, né? Ele diminui. Então, as síndromes metabólicas pode ser ali
uma intolerância, né? O Pedro tem intolerância à lactose, sensibilidade a amido, tem que ter várias frentes alimentares ali muito bem controladas para a gente conseguir manter as funções metabólicas ok. Transtorno de ansiedade, né? O Pedro tem diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado. Pedro roía a unha até sair sangue, tanto das mãos quanto dos pés. Essa movimentação exacerbada, que não chega a ser uma hiperatividade, vira uma hiperexcitação, né? Ele é hiperexcitado, ele fica muito, 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 muito agitado. Ficava, né, quando ele tomava medicação. Então, há 5 meses atrás, a gente conseguiu fazer o desmame de toda a medicação, e agora são só os óleos essenciais e só a medicação necessária. O que é necessário é necessário. Ninguém está falando aqui para você tirar a medicação em casa, do seu jeito, e colocar óleo essencial. Não é isso. Óleo essencial é o suporte para o caminho do desmame da medicação, se necessário, se possível, tá? Só falta terminar ali. O transtorno opositor, tá? É bem comum em crianças, né? O conhecido TOD, transtorno opositor desafiador, que é quando a criança desafia principalmente adultos, principalmente os familiares que mais convivem com essa criança. A rigidez cognitiva, que é quando precisa fazer uma troca de rua para chegar naquele caminho, porque a rua está fechada, essa criança entra em crise. Quando esse copo não está com água, que é transparente, está com um suco verde, ele vomita. Meu filho, quando a gente comia macarrão em casa, ele passava e já vomitava, porque na minha casa não se podia comer macarrão. Tinha que ser só comida clara, só comida branca. Então, uma coisa com molho, ele não suportava. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, que daí entra assim, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira, não pode quebrar nenhuma rotina, tem que ir para terapia às 2 horas, tem que ir para a escola às 5 horas, tem que ser com essa roupa, eu não posso ter outra cor de roupa, eu não posso, sabe, assim, limita. Esse transtorno é um transtorno muito limitante, o TOC, e é bem presente, tá? Tanto a rigidez cognitiva quanto o TOC. Pode passar. Então, quando eu avalio tanto o meu filho como família, quanto alguma pessoa que vem me procurar para iniciar a questão dos óleos essenciais, eu sempre passo essas primeiras perguntas aqui. Qual é o diagnóstico dessa criança? Lembrando que eu falo criança pensando na minha família, mas vocês podem transportar isso para a vida de vocês. Qual é a idade? E se essa pessoa é verbal? Aqui na minha casa, o diagnóstico é autismo, nível 3 de suporte. O Pedro tem 7 anos e ele não é verbal. Ele é não verbal. O que isso acomete para mim? Eu preciso identificar o que ele quer me dizer, o que ele está sentindo, onde está doendo, como ele imaginar como ele se machucou, imaginar que ele está com fome, notar os sinais que a barriguinha dele ali está com gases, está com dor, que a unha dele está encravada, que ele está com dor de ouvido. Então, preciso ter esse feeling. E se você está ali atendendo uma família que vai chegar para você, você não é o familiar que vai fazer essa avaliação, é muito mais difícil. Então, você, como consultor, pode ofertar essa avaliação para o familiar fazer. Não queira fazer isso você, porque são perguntas muito específicas, que vai te nortear em onde você vai entrar com os olhos, quais vão ser as prioridades, tá? Quais as comorbidades que essa criança tem? Então, ela tem toque, ela tem compulsão alimentar, ela tem seletividade alimentar, o que ela tem de comorbidade? Ela está acima do peso, ela mil e uma coisas. Se essa pessoa utiliza medicação de uso contínuo e quais. Isso aqui é um registro para ficar anotado. Por quê? Porque a hora que você tiver o mínimo tempo possível, você vai dar uma pesquisadinha nesse medicamento para você aprender mais alguma coisa. Para que serve? Quais são os efeitos colaterais? Porque essa criança pode estar apresentando um efeito colateral dessa medicação, e se essa medicação não sair, como é que ela vai ter resultado? Se está entrando veneno todo dia. Entendeu?
Ai, mas o médico falou que não pode ser essa medicação. Então, essa família precisa mostrar para o médico que os efeitos colaterais estão maiores que os benefícios. Nunca os efeitos colaterais podem ser maiores que os benefícios, eles podem empatar. Mas os benefícios têm que ser maior. Então, é uma coisa para a família levar para o médico, ok? Não são vocês que vão tirar as medicações, nem familiar, nem consultor. E quais as queixas e dificuldades principais dessa criança? Porque ela pode ter N dificuldades, mas aquilo não incomoda, tá tudo bem, né? Por exemplo, deixa eu ver, o Pedro, hoje em dia, está fazendo estereotipias, que são movimentos de autorregulação, que ele torce os dedinhos. Ele pega os dedinhos e fica torcendo assim, fazendo esse movimento. O tempo todo. O tempo todo. Isso não me incomoda, não atrapalha a vida dele e não está sendo prejudicial. Por que eu vou reduzir essa estereotipia? Se é uma autorregulação. Não tem porquê. Porém, o Pedro tem uma estereotipia verbal, que é de ficar gritando quando está feliz, quando está triste, quando... É como se ele estivesse cantando, sabe? Não é um grito de bravo. Ele tá andando... é sem função. Mas é uma estereotipia que ele tem, uma estereotipia verbal que atrapalha ele, porque em sala de aula as crianças se desconcentram e acabam que ficam mais agitadas, ele fica mais agitado porque as crianças estão agitadas. Então, é uma estereotipia que a gente busca reduzir. Então, isso sim, eu vou buscar ali dentro dos óleos essenciais se eu tenho alguma coisa, por exemplo, para essa estereotipia, tá? Então, eu sempre pergunto, depois dessas perguntas eu entro ali para a gente tornar isso bem pequenininho. Então, é um protocolo bem rápido que a gente pergunta assim, sobre o sono, sobre a alimentação, sobre a saúde e sobre o comportamento dessa criança. Então, eu faço essas perguntas primeiro, identifico quais são as queixas principais, e daí sim eu vou para essas outras perguntas. Vanessa, a queixa principal é que a criança não dorme bem. Ela é muito agitada, ela acorda de madrugada. Eu preciso perguntar todas as outras coisas? Precisa. Precisa porque a gente precisa encontrar onde que está o problema e não tratar a causa. Talvez a gente não encontre, porque é bem comum não encontrar, porque os problemas normalmente são multifatoriais. Tem muitos fatores. Por exemplo, se a criança não está dormindo porque ela está com desconforto gástrico, então eu poderia entrar com Zengeste, com Tamer, e melhoraria o sono porque passou o desconforto gástrico? Ok. Essa criança vive com a imunidade lá embaixo, vive resfriada, está sempre com o nariz entupido, e por isso que ela não dorme bem. Então, se eu entrar ali com uma copaíba, com uma melaleuca, com um melzinho ali, com as coisinhas da imunidade, eu não vou fortalecer a imunidade, essa criança vai ficar menos doente, vai dormir melhor? Vai conseguir respirar? Aqui. Se essa criança tem uma rigidez cognitiva, e eu entro com o Adaptive, que me traz permissão, que me traz acessibilidade dessa criança, me permite acessar ela com mais facilidade. Se a gente consegue trazer novas oportunidades para essa criança, quando a gente passa o Adaptive, por exemplo, ela não vai, por exemplo, gastar mais energia e à noite estar cansada e dormir melhor. Entendeu? A gente tem multifatoriais para uma única coisa. Então, eu preciso que essas famílias respondam pelo menos essas perguntas. Depois disso, a gente ainda vai conversando, porque é uma longa história. Pode passar, Gi. Então, eu criei, para mim, para o suporte da minha família, esse kit de suporte atípico, que é nada mais, nada menos que o kit inicial para quem é atípico, para quem tem uma família típica, para conseguir atender várias coisas, tanto da pessoa típica, da criança típica, quanto da família, tá? Pode passar, Gi. Pode passar, Gi. Então, nesse kit de suporte atípico, não pode faltar o Adaptive, que foi o que eu acabei de falar. O Adaptive traz clareza mental, ele é facilitador, ele promove
permissibilidade, disponibilidade, engajamento nas atividades e situações desafiadoras do dia a dia. Então, Adaptive não pode faltar. Nem para mãe, por exemplo, eu uso muito Adaptive. Porque, gente, vocês acreditam que faz 5 noites que eu vou dormir 00:30, acordo 2 da manhã, fico com o Pedro de madrugada, 7 horas da manhã ele dorme, o Lucas acorda. E eu tô nesse rolo aí fazem 5 dias, por exemplo. Se eu não tiver o Adaptive, né? Então eu tenho coisas para resolver, eu tenho coisas para fazer, eu tenho que continuar. Então é tanto para a criança quanto para a família, tá? Aí o Adaptive está em roll-on, porque é facilitador, né? Mas nada impede de você colocar para a família que você vai atender ou a compra que você queira fazer, você colocar em gotas, tá? Eu, Vanessa, não tenho problema de fazer esse movimento e passar atrás da orelhinha uma gotinha de cada lado e uma gotinha na gola da camiseta que o Pedro tá, antes dele ir para a terapia ou antes dele ir para a escola. O Adaptive entra de manhã e o Adaptive entra depois do almoço, tá? O Rolon facilita. Então, quem tem Rolon, prepare, porque você vai economizar no frasco, tá? Vai colocar ali para 10 ml, cerca de 12 gotas, 15 gotas, dependendo da idade da sua criança. Se for acima de 5 anos, pode colocar até 12, 15 gotas. Se for abaixo de 5 anos, vamos trabalhar ali com 10 gotas, já é o suficiente. E lambuza essa criança. Rolon não é para passar assim, não, gente. Pode passar, passa. Esse daqui, que já é pronto da do Terra preparado, você vai passar menos, um pouquinho menos. Passa ali, ó, em volta da orelha, atrás da nuca, centro do peito e põe. Quando você vai preparar, a dosagem não é a mesma da do Terra, gente. A do Terra estudou para fazer a concentração ideal, para estar dentro desse frasco aí. Entendeu? Como você vai fazer, você não é o mago lá, né? Você precisa ter alguma coisa próximo daquilo. Então, a gente vai trabalhar com essas dosagens e com segurança. Porém, não é a mesma coisa. Então, quem tem a oportunidade de ter o Rolon da Doterra, compra o Rolon da Doterra e compra esse aqui para quando acabar, reabastecer. Ok? Beleza. Próximo. Frankincense, que é o que eu tô aqui agora, nesse momento. Por quê? Eu tô no rolo o dia inteiro, há 5 dias, desse jeito. Então, eu preciso começar a acalmar. Porque o período que eu durmo, eu preciso aproveitar o meu sono. Então, depois das 6 da tarde, eu já entro com olhos mais aterradores, com olhos mais amadeirados, me acalma. Então, o frankincense, ele é aterrador, ele é regenerador. Quando a gente fala em autismo, né, é um dos olhos principais. Por quê? As alterações neurológicas, as alterações funcionais dessa criança são totalmente alteradas, né? A questão sensorial, né? Ela é desregulada, né? Escuta mais, escuta menos, tem um olfato mais aguçado, menos aguçado, o sabor mais aguçado, menos aguçado. Então, assim, o frankincense, ele vem para regular todo esse sistema, né? Ele ajuda na concentração. Então, o que acontece? Quando eu vejo que o Pedro está muito ativo, eu não passo o Adaptive. Quando ele está bem ativo e está permissivo, está tudo bem, eu entro com o frankincense para ajudar ele a se concentrar mais. Então, eu faço o mesmo movimento, ou o rolon, ou uma gotinha atrás da orelhinha e na golinha da camiseta, tá? Tem crianças que aceitam. É uma técnica que é o seguinte: você pega o band-aid, abre ele, pinga a gotinha ali na almofadinha do band-aid e cola ele viradinho por dentro da camiseta. Fica como se fosse um difusor. Adulto também pode usar, tá? Tem algumas crianças que aceitam, o meu filho não aceita, tudo bem? O frankincense, normalmente, a gente junta ele no blend com o copaíba, para a gente conseguir essa desinflamação e regeneração de todo o sistema e facilitar que esse estímulo seja captado. Então, pode passar. O copaíba, né, um óleo brasileiro, anti-inflamatório sistêmico que atua ativando as vias endocannabinoide 2.
que complementam a ação do cannabis medicinal, sem os efeitos colaterais relacionados ao fármaco. Ajuda a acalmar corpo e mente. Entenderam por que o Pedro não está dormindo? Porque ele é hiper excitado, não é hiperativo. O cérebro dele, com 4 horas de sono, já tá, já posso ficar mais 24, entendeu? É muito diferente da gente. É muito diferente da gente. Eu tô aqui capengando e ele tá lá no 12. E se eu deixar, se eu não for lá e passar os olhinhos nele, dar uma acalmada, ligar um difusor, ele toca embora. E eu que lute. Ele otimiza a ação dos outros medicamentos e suplementos, além de proteger o fígado. Ele é fato protetor. Então, quem toma muita medicação pode usar o copaíba, deve usar o copaíba. Vanessa, a criança não utiliza óleo essencial em ingestão. Tá. O que eu faço? Coloco no mel. Preparo o mel lá, com 175 ml de mel. Coloco copaíba, coloco frankincense, coloco lemon, coloco on-guard. Coloco 5 gotinhas de cada, só o on-guard que eu só coloco 2 para 175 ml de mel, porque é o frasquinho que eu encontro facilmente aqui na minha cidade, tá? De vidro, nunca de plástico. E ele toma em ingestão. Por quê? Porque isso já vai ativar ainda mais o sistema, é uma via que vai ser dado em pequenas dosagens, então, ok, tá? Mas o copaíba, você pode passar no fígado, na região do fígado, tá? O rolãozinho. E eu gosto muito de passar na linha da coluna, tanto o copaíba quanto o frankincense no rolãozinho. Já deixo preparado. Eu passo 3 rolãozinhos no Pedro à noite, que é o do Serenity com manjerona, 5 gotinhas de cada no rolão, passo na solinha do pé. Copaíba e frankincense, coloco no rolão, passo lá na coluna e na nuquinha. E daí eu faço rotação dos outros olhos. Então, eu sempre passo um pouquinho ali no umbigo, no punho e coloco no quarto. Ou o difusor ou uma toalhinha com pinguinhos de olhos. E eu vou rotacionando, tá? Pode passar. Tangerina. Eu falei que a única medicação que o Pedro está tomando é 1/3 da medicação que ele tomava de estabilização do humor. Essa ainda a gente não conseguiu tirar. Mas pode ser que a gente não tire, pode ser que a gente tire daqui 2 meses, a gente vai tentar de novo. Porque o meu objetivo é que o meu filho tenha saúde, né? Se ele precisar tomar alguma medicação para isso, ok. Se ele não precisar, melhor ainda, tá? Ele eleva o humor, ele promove sensação de alegria, entusiasmo, disposição e criatividade. No difusor ele fica uma delícia. Para as mães que normalmente aí estão bem cansadas, pode usar também, é muito bom. Todo lugar que você chega com esse cheirinho de tangerina, as pessoas falam assim: nossa, que cheirinho gostoso, você já ganha um sorriso ali. Aí você ganhar um sorriso ali, com o seu dia daquele jeito, ajuda, viu, gente? Pode passar. Só não pode se expor ao sol quando utilizar o tangerina, tá? Então, nunca passe, por exemplo, aqui no colo, na nuca, se for usar, sair no sol. Na minha casa, com o Pedro, hoje a gente está falando de autismo, então só estou falando do Pedro, tá? Ele não se adapta com o lavanda. E isso é muito interessante, porque o lavanda é o óleo mais recomendado para induzir o sono, para ter um sono de qualidade. Mas o Pedro, gente, o sistema do autista é tiro, porrada e bomba. É muito louco. O Pedro, a gente brinca com ele que ele é o Pedro ao contrário. Fruta que solta, prende ele. Fruta que prende, solta ele. Lavanda que é para dormir, ele fica doido. Olha, é um caso muito sério. E ele se deu muito bem com o Serenity. E eu achei ótimo, porque eu amo o cheiro do Serenity. Eu amo, eu sou apaixonada. Eu uso o Serenity de dia.
O Serenity, ele induz o sono também. Tem um aroma suave e traz a sensação de conforto. O Pedro, ele gosta muito de abraço. Ele gosta muito de ficar apertadinho. Ele entra atrás do sofá, assim, na beira da cama e fica amassadinho. Ele gosta dessa sensação. E eu acho que é por isso. Eu acho que o lavanda me traz uma sensação de liberdade, sabe? De leveza, de liberdade, a ponto de flutuar. E o Serenity me dá um abraço. Eu acho que é essa sensação que ele tem, né? A gente vai falando acho porque vocês sabem, né? A gente tem que ir adivinhando as coisas em muitas situações, mas é bem isso. Que eu sinto, eu acho que ele sente também. Ele promove um descanso efetivo, um sono reparador e relaxante, tá? Então eu coloco no difusor, eu coloco uma gotinha na sola do pé, faço o rolãozinho com a diluição dele também na sola do pé. Então a gente vai fazendo as rotações. Eu gosto muito de associar o Serenity com o Mangerona. Eu acho que é a dupla Boa Noite Cinderela, né? A dupla Boa Noite Cinderela para o Pedro é o Serenity com o Mangerona. O Mangerona não está aqui nessa descrição, porque não está no meu kit, porque eu quis otimizar o que seria mais necessário e o que dá mais certo na minha casa. Então, o Mangerona, nessa época, ainda não estava, mas numa próxima reformulação que eu vou fazer, eu acrescentaria o Mangerona. Então, vocês já podem sugerir também o Mangerona, tá? Pode passar. Lemongrass. Então, eu falei que o Pedro tem uma agitação motora muito intensa. E é nítido o dia que eu chego em casa, depois das terapias, que ele tá ainda mais cansado, porque ele fez escola de manhã, em terapia a tarde toda, em mudança de clínica, mudança de sala, e aquele rolo todo, e exigência de atividade, 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 repetição, repetição, repetição. Ele chega em casa virado, ainda mais cansado e ainda mais agitado. E criança cansada não dorme, tá? Se você quiser levar a criança para o parquinho, largar ela o dia inteiro, esperar que ela vai dormir à noite, você senta e faz um café, amiga, porque essa criança não vai dormir. Criança cansada não dorme. Por isso que às vezes eu pergunto para a família assim: como que é a rotina? Ah, então vai para a escola, para terapia, para o judô, para o futebol, vem para casa e não dorme. Não dorme porque está exausto. Né? O corpo está excitado. E é isso que o Pedro tem. O Pedro precisa fazer muitas atividades, né? Devido ao nível de esporte que ele precisa. E então, o lemongrass ajuda demais, demais, demais. Ele é conhecido também como erva cidreira, tem um aroma acolhedor, acalma a agitação motora, tranquiliza a mente, promove sensação de paz para o ambiente, para a pessoa. Enfim, ele é muito tranquilizante, uma delícia. Cheirinho de chazinho da vovó. Pode passar. O vetiver, gente, é um suporte na concentração e no aterramento, combate as situações de raiva, enfrentamento desorganizado, estresse, ansiedade e fadiga. Esse aqui é um óleo super, super grosso, parece um mel. Não sei se vocês já tiveram contato com ele. Ele tem um cheiro de madeira. É como se fosse assim, aguenta firme que vai dar certo, eu tô com você. É essa força, essa concentração, esse combate. Então, o vetiver, ele vem para essa sensação, sabe? E o DDR, ele tem uma ação antioxidante, traz reforço imunológico e promove o reparo cognitivo. E que a gente tem em alguns estudos aí. Eu não trouxe, mas a junção do DDR Prime, o vetiver e o lavanda no estímulo da fala, tá? Principalmente o DDR Prime e o lavanda. Como que é o uso? Em diluição, tá? O DDR Prime não é muito indicado para crianças, mas nem tudo é o extremo, né? Não é que uma criança nunca pode usar o DDR Prime. Pode, mas tem que ser orientado. E como vocês estão aqui para aprender, vocês vão saber orientar. Então, vai fazer um roll-on para essa família com vetiver, 6, 7 gotas de vetiver para 10 ml de óleo de coco, dado terra fracionado, e 2 gotinhas de DDR Prime. Isso ele pode usar para ir para a escola, pode usar durante a noite,
para fazer uma reparação cognitiva, para ter um aterramento, né? Para ir para um lugar novo, para uma viagem, e para fala, né? O DDR Prime com lavanda. Então, a gente entraria ali com, vamos colocar o vetiver também, 4 gotinhas do vetiver, 4 gotinhas do lavanda e 2 gotinhas do DDR Prime. Sempre o DDR Prime vai ser 1, 2 gotinhas, tá? Porque ele é um óleo utilizado para adultos. É igual medicação. Nunca existe uma medicação para criança. Então, assim, uso acima de 6 anos. E o meu filho, não, uso acima de 12 anos. Dos remédios controlados, por exemplo. E meu filho usava desde os 2 anos de idade. Né? Então, assim, a gente tem que ter parcimônia, tem que ter cautela, mas a gente pode e deve usar o que está disponível na ciência e na natureza a nosso favor, tá? Pode passar? Aquele, até aqui, foi o kit que eu falo que é o kit de suporte atípico. Tem que ter. Por que que daqui para frente eu não coloco, mas ofereço, tá? Para kit de suporte atípico até ali. O lavanda, ele faz muito bem para o resto da família, aqui em casa. Então, a gente usa muito. Usa em várias situações. Para cabelo, para picada de inseto. A gente foi para fazer no final de semana, já picadinha de inseto, já pega, já passa ali na hora. Tem inúmeras propriedades. É um óleo que a pessoa tem que ter em casa, né? E pro meu Pedro, não é o melhor. Mas pode ser para a criança que vocês vão atender aí, que vocês vão tendo, que vocês têm na sua família. Então, avaliem a necessidade de talvez o lavanda, talvez o serenity, talvez os dois, tá? E ali eu já tenho falando nessa questão sobre a fala, né? O óleo da comunicação, que ajuda em questões de fala. Tá? O meu filho, ele não é verbal, ele não tem uma comunicação efetiva, mas ele fala, tá? Pedro, o que você quer? Eu quero suco. Eu quero passear. Eu quero ir no parque. Ele fala pequenas coisas, muito pontuais, que está em evolução. Sim, tem aumentado demais, demais, demais. Mas ele não inicia uma conversa, ele não continua uma conversa. Ele responde poucas coisas que são perguntadas para ele. Ele responde o que é treinado, né? Então, Pedro, você quer o copo verde ou o copo branco? Normalmente, ele vai falar a última coisa porque ele vai repetir o que foi falado e não está escolhendo. Mas não deixa de ser uma fala, só não é uma comunicação efetiva porque ele não está escolhendo e a proposta foi que ele escolhesse. Entendem? É complexo, né? Eu sei. Pode passar. E volta no balance. O balance, eu acho que toda mulher precisa ter. Eu abro aqui para os homens que estão aqui, né, também, mas se você é mulher, você precisa ter. Porque a gente tem muita alteração hormonal. A gente carrega o mundo nas costas. Não que os homens também não façam, eu valorizo também, né, o trabalho, a dedicação do homem, mas é a mulher que acolhe. É a mulher que coloca no colo e, se precisar, carrega. É a mulher que mata o leão, tempera o leão, serve o leão e não come o leão. Então, o balance para dar equilíbrio emocional, para dar direcionamento, para dar uma tranquilidade, uma acalmada no coração, é fundamental. Então, não fico sem, né? Vocês verem que eu não sou doida, eu não tô doida, graças ao balance. O balance é uma linha também, bem daquela linha de acolhedor. Ele é gostoso. Então, assim, se essa pessoa que você vai atender, se essa família tem oportunidade, acrescenta no kit também, porque ele também ajuda na agitação motora. É um óleo que o Pedro usa bastante também e ajuda toda a família, tá? Então, gente, eram esses os óleos que eu tinha para mostrar e do kitzinho que eu desenvolvi, tá? Tá aberta ali para, se a Fran quiser compartilhar alguma pergunta, já tô finalizando por aqui. Vanessa, vou quebrar o Gente protocolo. do Vou quebrar o céu. protocolo, Pode Fran. falar, Gi.
Vou ter que falar, gente. Primeiro assim, pelo amor de Deus, que aula prática, que aula incrível, entendeu? Com tudo que a gente precisa fazer, né, quando você vai atender uma criança típica. Mas eu quero falar um pouco a respeito dessa missão, sabe, Vanessa? Eu até tenho medo de me emocionar aqui, vou ficar mais seguro um pouco, mas sem dúvida alguma, é uma missão muito linda que o Pedro entregou para a sua vida, né? Deus entregou para a sua vida através do Pedro. Então, assim, eu quero muito te agradecer por compartilhar com a gente, assim, com tanta entrega, né? Primeiro a respeito da tua rotina com ele, né? Que a gente acompanha um pouco, mas eu olho e falo, meu Deus, hoje a gente teve um encontro. Eu falei, Vanessa, Fia, é só você mesmo, porque eu não sei se outra mãe daria conta, né? Então, te agradecer demais por essa entrega da sua rotina com o Pedro. Me emociona de falar, assim, o quanto realmente o Pedro não veio para a tua vida à toa. O Pedro veio para a tua vida, assim, com uma missão muito grande de ajudar muitas famílias, né? E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com essa missão, né? Que o Pedro entregou para você e que nós também temos de ajudar as famílias através dos olhos. Então, assim, me emociona demais ouvir isso e poder levar isso, né, de uma forma, assim, assertiva, né, de uma forma onde a gente realmente sabe agora o que fazer. Então, assim, obrigada, assim, de coração, não tenho nem palavras para te agradecer. Pode falar, Fran. Obrigada, Gi. É isso mesmo, Obrigada. a Gi, acho que tá todo mundo aí com o coração aí, né? Quem é mãe, quem é pai, que se você é mãe ou pai porque você gerou ou não, mas você tem essa responsabilidade por alguém também, né? Que é a mesma coisa. Na verdade, é sobre isso. Olha, gente, hoje, né, eu falei, nossa, a Vanessa vai vir, a gente já sabia que é assim mesmo, que ela dá esse tanto de coisa mesmo, né, e ela responde mesmo. Então, eu procurei algumas mães que estão dentro do meu relacionamento, pessoas que eu acompanho com os olhos, com os filhos, e uma dessas mães trouxe o questionamento de outras mães também que fazem as terapias na clínica. Então, assim, primeiro aqui no chat teve um. Eu vou falar tudo bem rapidinho aqui, tá, gente? Bem pontual. Perguntaram aqui no chat assim: é, quando você percebe traços de autismo, mas você não tem ainda o diagnóstico, o que que faz, Tá. Vanessa? Pode. Primeira coisa é trocar ideia com o pediatra, tudo. A nossa pediatra não nos estimulou quanto a isso. E eu continuei notando. Então, assim, se você tem uma suspeita, converse com mães atípicas. Converse. É a primeira coisa, porque essa mãe atípica, ela vai te iluminar e você vai começar a perceber se aquilo é coisa da sua cabeça, se é natural, enfim, né? A questão do diagnóstico, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é uma avaliação do neurodesenvolvimento. Quem faz isso é psicólogo, analista do comportamento. Plano de saúde nenhum cobre, tá? E demora mais ou menos 10 sessões, porque precisa pontuar em 5 áreas do desenvolvimento. E pontuar que eu falo assim, somar isso e se der uma pontuação acima de um nível lá, é considerado autismo ou não. Não se classifica em graus de suporte, se classifica autismo ou não, tá? Transtorno do espectro autista ou não. Perfeito, perfeito. Perguntaram aqui sobre no Serenity, na hora de usar a diluição ali no pezinho da criança, você está falando do Serenity puro ou você tem que fazer uma diluição? Eu comecei usando o Serenity puro, porque eu amo cheiro. Eu falei, eu vou usar ele puro mesmo. A do Terra me dá Serenity. Só que, o que eu notei? Tava ficando um cascãozinho assim no pé do Pedro. Então eu comecei a diluir, teve o mesmo efeito. Gente, não tenham medo de diluir. Faz o rolãozinho. A base é acima de 5 anos até 15 gotas de óleo essencial total, de quais você for misturar, para 10 ml de óleo. Abaixo de 5 anos, até 10 gotas no total. Vou misturar Serenity com manjerona, 5 de cada. Eu gosto mais do cheiro do Serenity, coloco 8 de um, 3 do outro, não tem problema, desde que seja o total, tá? Eu vou trazer uma pergunta aqui, mas para mim já ficou respondida, mas foi uma mãe que me pediu para trazer, depois eu vou mandar a gravação para ela, então eu tenho que estar fazendo a pergunta.
Ela falou assim, porque são vários blends, né? As mães que já estão usando os óleos, que são apaixonadas, são vários blends. Aí cai a insegurança assim, será que eu estou usando demais? Porque uma me perguntou assim, nossa, mas eu uso um na barriga, eu uso um na nuca, você até falou isso, mas eu vou deixar você responder. Porque são funções, blends diferentes, como você citou aí, por exemplo, até 3, né? Mas em locais diferentes do corpo, podendo ser usados juntos? É essa a pergunta. Pode ser usado junto sim. A gente tem muitas áreas de pulsação no nosso corpo. Depois eu posso mandar no grupo um esqueminha das áreas de pulsação. Gente, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Onde normalmente tem dobrinha é onde tem mais acumulados de receptores. Então, você pode passar em qualquer um desses lugares, ali atrás, aqui no bracinho, no cotovelo, no tornozelo, atrás do joelho, no meio da coxa, qualquer lugar. O corpo vai absorver de qualquer forma, vai lá para a corrente sanguínea e vai passar pelo corpo todo. Tá tudo certo. É só para não passar um sobre o outro, para não dificultar a penetração naquela área, para não ficar aquela área super estimulada, recebendo óleos ali, tornar aquela área mais sensível, tá? É para a gente dividir mesmo a questão da absorção. Perfeito. Vou fazer só mais uma pergunta aqui. Tinham me perguntado do vetiver também, como usar, mas eu não vou nem te perguntar, que você já descreveu aí, eu vou só passar a aula, o vídeo. Mas a outra pergunta é o seguinte: quando uma criança, ela está ali, além de todos esses exemplos que você deu, mas naquele algum momento, ou numa festa, ou na clínica, ou em casa, em algum lugar, ela dá uma crise, né? Uma mãe me perguntou quando ela está em crise, efetivamente, o que que eu faço para eu ter um resultado mais rápido, para ela A poder primeira acalmar? coisa é excluir o causador. Ela está tendo crise pelo barulho, pela movimentação, tira ela desse lugar. Ela está tendo crise porque ela quer ir para algum lugar e foi contrariado, aí você vai cessar ela, baixar ali na altura dela e falar assim: agora não, e só. Abraça ou não, se essa criança gosta de toque, abraça, se não gosta, não abraça, respeita ela naquele momento. Não muda de opinião, porque a criança. Gente, a criança dá no pico d'água, elas sabem com quem ela pode ir até onde ela pode ir, tá? Então não vou acreditar, não, que o autismo ele é. Ó, ó. Pedro é desse jeito. Ele sabe as terapeutas que ele pode se jogar no chão, dar um nozinho, dar uma enrolada. E comigo ou com algumas outras, ele sabe que é machincha. Então, é só manter a firmeza e manter a linha. E se é isso que você quer, mantenha-se. Se você for dar, a criança está chorando porque ela quer um pirulito. Ah, mas eu não vou dar pirulito, então não dá. Se for para dar daqui 5 minutos, dá logo. É isso. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. Vanessa, meu Mas, ô Deus do Vanessa, céu. acho que a pergunta é tipo assim, além de tudo isso, conter a criança e tudo, qual óleo que pode usar nesse Ah, momento? qual óleo? Aí Também. vai depender da situação que tá, né? Será que a pessoa tem carregar na bolsa alguma coisa? Questão de crise mesmo, assim, a questão do amargo tende a ter mais respostas benéficas. Então, assim, não tá ali naquele kit, tá? Mas o óleo de Petit Grain é um óleo que ajuda muito nas crises. Ele comparado com lavanda, com laranja, o Petit Grain laranja amarga, ele tem resultados mais efetivos na ansiedade e na crise de ansiedade. Ou, enfim, crises, né? O lavanda demora um pouco mais para surgir o efeito, mas tem também. O laranja, o Wind Orange também foi estudado e tem bons resultados, tá? Mas a laranja amarga, nos estudos que eu já vi, é o que tem mais resultado. Camomila Perfeito, romana Adaptível mix também? calmante. O Na camomila camomila romana? romana, se a pessoa, meu Deus, se a pessoa puder ter, gente, tenha, porque olha, camomila romana é assim, aquela mãe, aquela mãezinha que acabou de ter nenê, gente, quando você for falar com ela, fala do camomila romana, por favor, porque vai ajudar muito o bebê, vai ajudar muito ela, e um dos óleos é o óleo mais seguro da Duterte. verdade. Nossa, gente, que o meu camomila romana aqui é ouro, tá? As minhas gotinhas aqui, aí a pessoa chega e me dá uma camomila, eu falo, não, ó, eu vou te dar outra aqui com essa função que isso foi extremamente necessário, se você quiser eu peço para você.
que em casa, assim, por causa da minha filha também precisou, e a pediatra, né, a doutora Ludmila, logo no início falou para mim, Fran, não fica sem a camomila. Então tá aí. Gente, Vanessa, que incrível, só gratidão. Eu quero deixar todo mundo aqui bem tranquilo, graças a Deus, a gente tem aqui pessoas, assim, com compromisso mesmo de te ajudar de verdade. Ninguém tá aqui falando para você, eu quero que você compre esse óleo e tudo. Se você quiser comprar esse óleo, se você entendeu esse benefício, a gente vai estar aqui para te ajudar. Mas não é só você ter o produto certo, como a Vanessa falou, né? Saber usar isso, saber entender a criança. Então, gente, vamos com muita inteligência. Eu achei sensacional essa como uma anamnese que você fez aí esse questionário, Fran, né, e Vanessa? muito legal tudo isso, porque vários óleos que a Vanessa trouxe estão no Living Kit. Então, você que é convidado aqui, né? Mas por onde eu começo? Começa pelo Living, porque o Living tem praticamente todos os óleos que a Vanessa trouxe, né? Tem ali os óleos cítricos, tem o copaíba, tem o frankincense, tem o tangerina, tem o balance. Então, praticamente todos os óleos estão no Living Kit. E a doTERRA não colocou o Living Kit à toa, gente. A doTERRA colocou o Living Kit, por quê? Porque é o início, é a base da aromaterapia. E depois você vai inserindo outros óleos, né? Então, vai para o Living Kit, faz ali a tua experiência com ele e vai. É a iniciação para os óleos essenciais, né? Eu gosto Certeza. muito quando a Vanessa traz o Living Kit aqui nos eventos, porque é justamente isso, né? Vários óleos que ela traz nos eventos aqui em Dourados são os óleos do Living. Né? Então, a doTERRA também não faz isso à toa. Né? A doTERRA traz isso por quê? Porque ali está a base, né, Vanessa? É legal que É a o gente vai Living Kit. entendendo, né? Desculpa, pode falar, Vanessa. Não, é a caixinha que já está pronta para começar, né? O resto é complemento. É complemento. Assim, Sim, eu quero ter eu posso ter o Living Kit esse mês, eu vou ter o Living Kit, e mês que vem, no meu LRP, eu vou comprar um. Aí no outro eu vou comprar mais um. E eu vou ter, logo eu vou ter todo e vou dar o suporte que a minha família precisa. exatamente. Fantástico. Vamos tirar uma foto, Fran? Sensacional. Bora Vamos. demais. Gente, Bora! vocês escolhem aí quem tiver um olhinho, qual que vocês querem. Meu Deus, foi tanta coisa que ela falou aqui, mas eu vou no franqueado.